tá? Continuação daquilo que eu já comecei a falar no Café com Deus, número 12, hoje cedo. Amém? Suquinho de aloe vera, para Deus nos abençoar. Vamos que vamos? Eu já vou orar com vocês. Essa mentoria, todos os membros do canal podem perguntar, podem falar, tá bem? Uma live diferente. Aleluia, Jesus. Eu vou ligar um sonzinho aqui. Passar vocês bem para cá. Lá no fundo é um pedaço da minha casa. Shalom, Rosana. Shalom, shalom. Deus abençoe. A mentoria vai pegar fogo hoje, hein? Deixa eu achar apenas aqui. Orialabadaramanto doede bodora calabasore monchoia sai. Amém? Tá quente aqui, queridos. Deixa eu ligar aqui um vento, peraí. Ligar o ventinho. Aqui tava muito frio esses dias. Já tá muito quente. Amém? Mudou totalmente aqui. Tava 8 graus, 11 graus esses dias. Agora tem dia que tá 27. Né? Curitiba tem a proeza de fazer as 4 estações num dia só. Amém, 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 amém. Apóstolo Jairson, tudo bem? Aleluia. Glórias a Deus. Graça e paz, povo querido. Tá chegando aí. Então, vamos esperar só o povo sim chegar ali, que eu falei que começava às 8 horas, faltam 3 minutinhos. Mas já vamos direto no assunto que eu tô queimando para passar para vocês. Enquanto isso, quero dizer para vocês que eu coloquei um vídeo agora há pouco do pastor John Sangwon, tá? No nosso site e no nosso canal do YouTube, e ali alguns vídeos dele que eu pedi para ele para postar, mas ele tem muitos. Eu vi pessoas perdendo 30 quilos instantaneamente, não estou aumentando nem diminuindo, esse está escrito no vídeo, é um pastor muito sério, tá? Comecei com o seu intérprete, né, hoje, fui autorizado a colocar os vídeos dele no ar. Tem pessoas engordando 4 quilos no meio da administração, dentes crescendo, sabe? Pessoa com problema sério capilar, assim, de um dia para o outro cresceu 8 centímetros o cabelo da pessoa onde não tinha. Então, a Dom de Maravilhas num nível bem diferenciado, tão diferenciado que talvez não exista ninguém no mundo operando dessa igual maneira, sabe? Dessa mesma maneira. Tem muitas manifestações, mas igualzinho talvez ele seja o único. Não dá pra gente ter certeza de nada, né? Porque tem como, né? A gente tá achando, né, que o cara é o único. Tem milhares de pessoas que não postam nada em canal nenhum, né? Mas com certeza nós vamos ver coisas tremendas aqui. Então postei o vídeo dele, com permissão, venha, tá bem? Vai ser especial, vai ser tremendo. Comece já a gastar períodos em oração para você receber essa capa que vem dele. Isso vai fazer diferença no seu ministério. Dons de maravilhas no nível bem alto, tá? E sou suspeito de falar, opero também, ele vai vir no comando, mas veja você mesmo o vídeo, né? Você vai ver que é tremendo o jeito que Deus usa aí. Tá bem? Já vou começar.
Aleluia. Eu aprendo muito, querido, com pessoas que trabalhavam no ocultismo, trabalhavam com magia negra, com voodoo, e hoje em dia já não trabalham mais, estão do lado do Senhor, né? Mas eu aprendi muito, por quê? De vez em quando você recebe numa administração inteira apenas uma chave, um código, mas aquilo muda toda a tua caminhada. Toda a tua história com Deus é transformada por causa de uma chave, duas que você recebeu numa ministração. Então todo mundo gosta de receber um monte de coisa ao mesmo tempo, mas às vezes as principais estão escondidas, sabe? Você precisa mostrar para Deus que você quer muito para você receber. Tá joia? Então, 8 horas, tá? Vou fazer aquilo que eu cumpri, vou orar para você e vamos até as 9, tá bem? Tudo que der para falar dentro desse tempo, tá? Você que já deu um joia aí, muito obrigado, tá? Mas vamos orar agora, feche os seus olhos, por favor. Santo Deus fiel e poderoso, eis-nos aqui na tua presença. Vimos um grande sinal hoje, meu Pai, na BR, durante todo o caminho para casa. Um grande sinal da tua aliança, um arco-íris enorme de tal intensidade a qual eu nunca tinha visto na minha vida, tão forte, tão colorido, 8 cores ali nós contamos. Tão maravilhoso. Uns vão entender que é apenas chuva que está chegando, e outros vão entender que na Bíblia diz que é um sinal teu para os homens, dizendo que nunca mais permitiria o dilúvio nessa terra. Então, muito obrigado pela tua presença, pela presença dos teus filhos e filhas que estão já assistindo, os que vão chegar, e em nome de Jesus, nessa mentoria os teus filhos que são membros do canal podem falar, podem escrever ali, e que o teu nome venha a ser glorificado e bendito para todos sempre. Que todos aqueles que já ajudam esse canal com alguma oferta, com algum dízimo, ou mesmo com a inscrição no canal, que o Senhor venha os abençoar de uma maneira especial e tremenda. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, leva tuas gloriosas bênçãos para a casa dos teus filhos. Amém. Amém, povo de Deus. Aleluia. Quero dizer para vocês que dão um feedback. Ontem, na hora do Café com Deus, cedo, eu fui interrompido, que a apóstola Lucélia estava passando mal, né? Orei por ela, ficou boa, mas no final da tarde, ataque de novo, levamos para o hospital, fez eletro, afinal de contas a gente não quer espiritualizar tudo, né? Ela está bem, está aqui em casa, mas precisa de repouso, né? Então estou cuidando dela. Fomos para a base, que hoje era aniversário do Gui, comemos um bolo, almoçamos juntos, ali aquela confraternização, o Gui é o menino de ouro, né? Mas estamos em casa de novo e a apóstola está descansando. Vamos descansar mais amanhã, né? Descansa trabalhando, sabe como é? Descansa buscando a Deus, sabe como é? Né? Mas tirando atribuições, né? Tirando responsabilidades, para que ela possa realmente pegar fôlego. Todo soldado que está na guerra pode ser ferido, né? Mas ela já está bem. Ontem mesmo fizeram um videozinho ali, que a gente cantando dentro do carro, numa alegria só. Hoje fizemos esse vídeo, né? Cantando ali, Jeová Rafa. Amém, queridos? Voltando à nossa conversa da hora da hora da nossa live matinal, né? Eu pude ver que alguns espíritos, eles obedecem a confrontos diretos através da autoridade da fala. Vimos que não é o jejum e a oração que vai tirar a autoridade de demônios, como foi introduzido na Bíblia, no ano de 1600 e alguma coisa, não sei se é 1611, né? Pelo Papa Gregório I, foi introduzido um trecho bíblico, a qual os discípulos perguntam para Jesus:
Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus responde, pela sua pequena fé. Depois vem um trecho a mais, extra bíblico, que foi enxertado, tá? Não tem nos originais, não é reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo, por isso é apócrifo. Não quero usar palavras difíceis, mas apócrifo não foi considerado pela maioria como inspirado pelo Espírito. Então contradiz a palavra de Deus dizer que tem castas de demônios que só sai com oração e jejum, sendo que Jesus disse, eu dei autoridade para vocês expulsarem todo o poder do mal, né? Pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, né? Jesus não estaria mentindo, se disse todo é todo e não só uma parte. Então não existe demônios especiais ou mais fortes que possam. Shalom, pastora Michele, graça e paz a todos aí. Então, recapitulando só para começar num ritmo bom, eu estou afirmando para vocês que tem um trecho extra bíblico que diz que tem uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Não, toda casta de demônios é obrigado a sair. Deixa eu mexer no vento de novo. Aí, que está secando meus olhos. Tá bem, queridos? Todos os demônios têm que sair se submetendo ao nome de Jesus Cristo, que é o nome que você usa. Amém? Então, no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, na terra, debaixo da terra e no alto dos céus. Amém? O nome de Jesus é que faz a diferença. Satanás não tem medo de você, mas ele sabe quem é Jesus. Lembra dos 7 filhos de Cefas? Eles foram expulsar um demônio e o demônio disse, Paulo nós conhecemos, Jesus também, mas vocês, quem são? Eles não tinham autoridade para expulsar os demônios. E nós estamos falando aqui sobre confrontar espíritos malignos que podem carregar tanto dardos inflamados do maligno, manter enfermidades em pessoas, enfermidades mais graves como câncer, lúpus, AIDS e tromboses e outras coisas, fazer amputar membros e levar até a morte, né? Ou demônios que trazem falta de liberação de perdão, problemas relacionados à depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, outros complexos, né? Manias, sofismas, fortalezas podem ser feitas por essas influências demoníacas, influências. Não estou dizendo que o problema é todo deles, tá? Por exemplo, a pessoa influenciada por demônios pode cometer crimes hediondos. E depois você vai pôr a culpa só em demônios? Não. A pessoa foi induzida, se deixou levar, né? Mas ela foi impulsionada, ela foi motivada. Então nós vamos estar falando aqui como essa autoridade pode repreender e expulsar esses demônios e manter as pessoas livres, até de setas de suicídio, né? De assassinato, de coisas bem mais profundas. Tá bem, queridos? Então, esses espíritos malignos podem também estar trabalhando de maneira hereditária, alguns chamam de maldição hereditária, né? Que vai atingir aí até 4 gerações. Podemos pegar, por exemplo, a sua geração, a do seu pai, a do seu avô e do seu bisavô, né? Ou maldições chegaram até teu pai, pegando teu tataravô, bisavô, avô e seu pai, tá? 4 gerações, tá? Tataravô, bisavô, avô e pai, e chegou em você. Essa maldição pode ser renovada, amém? Através de lacunas, através de trabalho de demônios. Então, como confrontá-los? É disso que a gente vai falar nessa live. Como bloquear esse agir de maldição hereditária? Ele vai tentar usar por 4 gerações, depois vai tentar renovar aquilo para mais 4. Amém? E o mundo espiritual funciona como um grande sistema jurídico. Entenda isso. O mundo espiritual funciona como engrenagens, tá? Que funcionam como lacunas, como promissórias, tá? Satanás ele precisa trabalhar entre as linhas da Constituição. Qual que é a Constituição? A Constituição é a palavra de Deus. Amém? Então Satanás ele procura
espaços entre a palavra de Deus para trabalhar. Tá? Ele não trabalha simplesmente de qualquer maneira. Satanás, ele sabe que Jesus está como teu advogado. Tá? Deus Pai agora como juiz. Quando aconteceu o batismo com fogo, que é a volta de Jesus, ele vai separar o joio do trigo. O joio ele vai jogar para o fogo, que nunca se apaga. O trigo vai guardar no celeiro. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão com ele para o seu aprisco. Os bodes vão para o fogo eterno. Então, ele vai separar essa turma toda. Então, por enquanto, ele está advogando. Então, trabalhar Satanás nesse sistema jurídico grande, complexo, tremendo, sabe que ele está como acusador e Jesus como advogado. Depois que Deus bate o martelo, que agora você vai entender onde eu vou chegar, através de decretos, desce anjos que são oficiais de justiça, e Satanás não tenta trabalhar contra esses anjos, porque o martelo já foi batido. Então esses anjos chegam com decretos, como oficiais de justiça, apenas para cumpri-los. Amém? E não ainda para arrumar uma briga com Satanás. Enquanto está a briga, enquanto Jesus está como advogado, Satanás como acusador, a Bíblia diz que ele está diante do tribunal de Deus de dia e de noite, em Apocalipse, tentando nos tentando nos acusar. Uma das suas características é acusação. Amém, querido? Então ele está tentando pegar, sabe, os teus pecados. Antes de você pedir perdão para Deus, ele fica trabalhando naquilo. Você pediu perdão, liberou perdão para o próximo, aquilo é pagado, é jogado no lago do esquecimento. Satanás tem que procurar outras acusações contra você. Aquelas antigas ele já não pode mais usar. É assim que os espíritos trabalham. Tá? Agora eu vou te mostrar como é que acontece para você operar confrontos. Tá? Satanás não vai trabalhar. Se você estiver concordando com a live, põe um joinha aí para mim, hein? Tá? Quero fazer um bom trabalho para Deus, para o reino, para você. Tá aí para o YouTube. Você precisa chegar diante desses espíritos com provas, com armas, com ferramentas, com algo consistente. E não com qualquer coisa. Amém? Não dá para você chegar diante desses demônios e falar: ó, demônio, eu não gostei de você, vai embora. Você vai ter que confrontar ele. Falar: ei, demônio da trombose, espírito da trombose, espírito do câncer, está operando aí. Como é que você vai operar contra ele? Com que ferramenta você vai usar? O nome de Jesus. Você vai ter que estar bem posicionado como embaixador de Cristo. O embaixador não chega diante de um espírito e fala: ó, espírito, tudo bem? Não vai cumprimentar, não vai ficar conversando. Ó, espírito, é melhor você sair daí. Não, ele vai chegar bem posicionado. Ele fala: eu te confronto, saia agora, no nome de Jesus. E assim como um cão, tá, um cachorro mesmo, ele consegue perceber, olhando para a pessoa, se ela está com medo ou não. Satanás é mais antigo e conhece cada dobrinha dessa do seu rosto, de mostrar se você está com medo ou não. Ele consegue quase que sentir o cheiro do medo em você. E o medo é o contrário à fé, é o oposto, é o antônimo. Então Satanás consegue perder se você está com medo. Medo é também a falta de firmeza, a incerteza. E a incerteza ela é contrária à fé. Sem fé não pode agradar a Deus. Quando Satanás vê que você está titubeando entre dois pensamentos, ele olha nos seus olhos e conhece. Ele não conhece por dentro, mas ele conhece por fora. E ele tem experiência. Eu não estou exaltando o Satanás, mas todos os seus adeptos são antigos. Todos os demônios são antigos. Então ele consegue olhar para você e consegue perceber. Se um cão consegue perceber, ele te encara. Se ele vê medo, ele vem para cima. Se ele vê que você se impôs, que você se fechou, ele recua. Quantos cães que já vieram correndo para me atacar, e eu parei, e ele viu, aqueles pelos que estavam aqui atrás levantados, ele baixou. Então, se um cão tão novo,
que dura até 14 anos, os animais, já consegue perceber o medo nos homens, por mais que você tente fingir, ele consegue perceber medo ou não medo, medo ou firmeza, sabe? E ele vem te encarando, cheio de autoridade. Quando vê que você permaneceu e ficou com autoridade, até os elefantes eu já vi, sabe? Elefante vinha correndo para cima de africanos ali, o africano ficar no lugar e o elefante parar, um animal tão maior, com presas tão grandes, que poderia matar uma centena de homens, parar diante de alguém que, na hora de sentir medo, não sentiu e se impôs. Amém? Então os demônios trabalham dessa maneira. E quando ele vê que você está bem posicionado, que você conhece a verdade, você conhece o evangelho, que você dá ordem e naquele momento de dar ordem não opera como os 7 filhos de Cefas, a qual o demônio perguntou: ei, Paulo nós conhecemos, Jesus também, mas vocês quem são? E aqueles demônios deram uma surra tão grande nos 7 filhos do sacerdote Cefas, que eles ficaram nus, sem roupas. O que eu estou querendo dizer para você aqui nesse ensino? Tá nessa mentoria. Eu já agradeço todo mundo que é membro, né? Membros podem falar aqui nas mentorias e tal, né? Podem perguntar, podem acompanhar. Muito obrigado por você estar dando suporte para o Comando Águia. Quando Satanás ele percebe a tua firmeza, o teu posicionamento, percebe que você está tomando posse do título embaixador de Cristo, filho de Deus, cordeiro com Cristo, escolhido, ungido, ele para e ele sai. Coisas tão difíceis para medicina, coisas tão difíceis para serem feitas através de tratamentos ou psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, coisas tão complexas de ser curadas através da medicina, são feitas de maneira tão eficaz, sabe, debaixo de um poder tão grande de unção e autoridade, que aqui não adianta nada, tá? Curas com anjos, amém, amém. Só que deixa eu seguir aqui um pouco com o Espírito, depois eu vou para anjos. Glória a Deus, vou falar assim, tá? Ali é o Cauê andando atrás, viu, queridos? Meu filho. Então, amados, para mim não perder o fio da meada aqui, Satanás ele vai perceber, tá? Ou a tua autoridade, a tua colocação, a tua firmeza, ou ele vai perceber o medo. Shalom, pastora Gisele. Boa noite. Então, Satanás ele vai perceber isso, e ou ele vai embora, ou se ele vê você titubeando, você meio sem firmeza, você não conhece muito a respeito de batalha espiritual, nós temos um treinamento sobre isso, o TIBIA, treinamento de batalha espiritual avançado. Tá? Tem gente que não sabe, tem gente que fica com medo, por exemplo, não conhece muito de batalha espiritual, fica pensando, eu não jejuei, eu não vou conseguir expulsar aquele espírito. E nós ensinamos aqui para você, quando você tem conhecimento, você é livre, você é liberto, você consegue operar com autoridade, tá? Então, quando você tem autoridade, o demônio já olha e fala, vou ter que sair, sabe? Sendo ele com dardos inflamados, segurando e retendo a saúde daquela pessoa, trazendo enfermidades já há anos, câncer há anos, já ter matado pessoas da família, ou ter trazido divórcios, ou infelicidades, ou acidentes, ou miséria. Ele pode trabalhar em diversas áreas. Amém? Então, esses espíritos malignos, ou legiões, ou os espíritos específicos, ou falanges específicas, tem espírito que trabalha na sensualidade muito, pombagira, direto ali, ou fechando as portas financeiras, tranca-rua, ou na área aí de drogadição, de vícios, né? O alcoolismo, ou drogas, ou medicamentos, remédios. Tem pessoa que é viciada em dolantina, sabe? Anfetamina, mesmo em pessoa que toma cafeína demais, tem um monte de coisas, tá? Mas todo tipo de ação do inimigo deve ser confrontada com autoridade.
E para você ter autoridade, você precisa ter profundidade. A autoridade não é uma coisa assim que você faz assim, ó, pum, recebe. Não adianta que nem os filhos de Cefas, teu pai sacerdote, não adianta você ser filho de pastor, você tem que ter a tua autoridade. E para você ter a tua autoridade, você tem que ter profundidade. Para ter profundidade, você tem que ter demonstrado fome para Deus, ter cavado, para ter recebido a autoridade. A autoridade não vem assim, em partição, transferência. Não vem. Isso aí vem de uma vida com Deus. E quando você estiver operando curas ou libertação ou dando ordens para demônios, você tem que estar muito bem enraizado na palavra. Tem muito confronto, você está ali com o demônio, e você cita um versículo bíblico, pronto, ele cai por terra. Amém? Então, quando Satanás tentou segurar, sabe? Ficar na vida de alguém, eu não saio, eu ameaço, você sabe quem está aqui? Às vezes ele mente, eles são filhos do pai da mentira, eles podem mentir muito. Então você não deve ficar fazendo entrevista com demônios, porque não vai de nada te adiantar, ele vai mentir. Ele vai falar, é Lúcifer que está aqui. Não, Lúcifer não está ali. Sabe? Então algum demônio que vai tentar se passar por alguém muito maior para te intimidar, e essa hora você não pode ter medo. Eu estava contando cedo que eu estava numa fazenda em Ibiá, pregando para pastores uns 6 anos, sei lá, ou mais, né? E manifestou o demônio na casa do caseiro, nas 2 filhas, eram 2 moças altas e gordas, né? E aí tem muitos quilos ali. Se uma pessoa endemoniada já tem uma força descomunal, ela já tinha uma força física grande, por serem pesadas, né? Mas a força demoníaca estava jogando os pastores para lá e para cá. E os pastores estão dizendo, queima, amarra, tranca, mata. O demônio falou, estão numa confusão terrível, não vou obedecer a ninguém. Quando eu cheguei, eu pedi para os pastores, saiam daquela sala. Eu falei, saiam daí, vocês estão brigando. Com demônios tem muito mais força que vocês. A nossa luta contra principados e potestades é travada em outro nível, são outras armas. Não adianta usar tua força física, não vai adiantar de nada. Cheguei e disse, Satanás, vocês conhecem o Deus que eu sirvo? Todos os seus adeptos aí, mão para trás, boca fechada. Estão falando um monte de coisa e alto, gritando, mão para trás e boca fechada. Demoraram um pouco para obedecer. Falei, anjos do Senhor que me acompanham, faça cumprir a ordem que eu dei, no nome de Jesus, não em qualquer outro nome. Os demônios que estavam tão violentos nas moças, jogando pastores para um lado e para o outro, obedeceram, colocaram as mãos para trás. Eu falei, sentado no sofá. O sofá que elas estavam quebrando, sentaram as 2 no sofá. Quando eu falei boca fechada, parece que foi passado um velcro, ficou... Que é isso? É a autoridade do apóstolo Ronaldo? Não, é o nome de Jesus. Então, o que tem autoridade sobre demônios não é jejum e oração. Completamente errado isso. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. E não é porque você está jejuando que eles vão te obedecer, e não jejuando não vão te obedecer. Jesus diz, acho que está em Lucas 10:10, vamos ver? Não queira que eu esteja com tudo pronto aqui não na minha mão, porque eu estou fazendo tudo aqui para o Espírito. Aqui, Lucas 9, tá? Vamos ler comigo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Então quer dizer, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Aqui não tem umas letrinhas pequenas e falou assim, ó, só que vocês só vão expulsar demônio quando vocês jejuarem. Jesus deu poder e autoridade, ele é bastante homem para manter esse poder, essa autoridade. Então o que foi introduzido dizendo esse negócio de casta de demônios
Esqueça, não é bíblico. Amém? Ah, mas tem na minha Bíblia. Vai consultar para você ver. Não teve na Bíblia 1600 e poucos anos. E um padre introduziu, e no final da Bíblia está dizendo que é proibido introduzir qualquer tio ou qualquer vírgula na Bíblia. Então vai lá estudar os originais, aquilo que são dos papiros, aqueles papéis feitos de algas, inspirado pelo Espírito Santo. Já disse para vocês, vou repetir porque entrou outras pessoas na live, chegaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Jesus respondeu, Jesus não é homem de duas respostas. Jesus falou, pela sua pequena fé. Faltou fé, e não jejum, não oração. E os discípulos jejuavam e oravam. Chegaram para Jesus e falaram, por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus não? Jesus falou, os meus não jejuam porque o noivo está com eles. Quando eu for arrancado, jejuarão para quê? Para voltar a ter conexão, intimidade. Amém, Espírito Santo? Espera aí, queridos, ele me deu uma ordem que eu não posso esquecer. Tá? Amém? Olha o tipo de ensino que você está recebendo. Você deve ter ouvido de muitas pessoas, né? Ah, tem que jejuar para expulsar demônios. Não, você tem que jejuar para você subjugar a sua carne, a tua alma vai ficar quietinha, para o teu espírito ficar mais próximo do Espírito Santo e ter conexão. Foi o que Jesus respondeu, está claro o ensino. Eu não estou querendo aqui alterar nada. Mas o que é verdade é verdade. Ah, me ensinaram errado. Não tem problema você ser um mutante, você ir mudando a cada dia, abandonando as mentiras e recebendo as verdades. Quantas pessoas se viram pregar sobre batismo com fogo? Não adianta pregar, não existe. Não tem batismo com fogo ainda. Ele vai acontecer, porque o Jesus que estava advogando por nós, ele saiu daqui advogado, ele vai voltar juiz. Quem vai nos julgar não veio. E o batismo com fogo vai ser. Ele falou, não tirem o joio do meio do trigo. É ele que vai fazer isso. Então não adianta a gente falar que tem batismo com fogo, que é batismo. Tudo balela, não tem. E não teve ninguém na Bíblia que recebeu batismo com fogo. Então se alguém que prega na heresia, prega na ilusão. Não tem. Não tem. E tem que entender a Bíblia. A Bíblia é clara. Amém? O Espírito Santo te trouxe informação. É aquela. Tem alguém que sabe mais que ele? Não. Então tá. Então esse confronto que vai ter de você, espírito do câncer, vai embora. Não precisa de uma oração gigante. Não precisa de berro, de grito. Eu cheguei lá, vi aquelas mulheres brigando, jogando pastor para todo lado. Eu esperei parar um pouco o grito e falei, ei! Quando eu consegui falar, eu disse, em nome de Jesus, amarrado agora todos os espíritos malignos. E tinha um espírito surdo mudo no meio. Falei, Senhor, abre a audição, mas ele veio por discernimento de espíritos. Nós vamos estar falando aqui nas próximas mentorias sobre discernimento de espírito, talvez de uma maneira que você nunca ouviu falar. Tá? Porque eu tenho um treinamento inteiro sobre discernimento de espíritos, mas eu não consegui falar ainda, porque o Espírito Santo simplesmente não deu liberação. Através das mentorias, a turma vai receber. Tá? Então o Espírito Santo me mostrou, tem um espírito mudo no meio, os pastores estão lá brigando na raça, na força. Eu falei, amarrados todos aí, espírito surdo e mudo, que está operando na segunda mulher agora. Senhor, abre os ouvidos dele para que ele ouça as minhas ordens. Estão amarrados em nome de Jesus. Shalom, Simone. Shalom, Jussara. Então, quando eles pararam e quiseram resmungar, eu falei, de boca fechada, os caras com a mão para trás. Eu fui instruído por Deus para falar assim, Espírito Santo de Deus, entre nessas moças agora, porque elas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Amém? Os demônios estavam ali ainda, quando o Espírito Santo entrou nas mulheres. Estava manifesto, as mulheres voltaram na hora, ficaram com aquela cara de cansada, sabe? Tipo,
onde eu tô, o que está acontecendo e tal. Eu já cheguei, eu não perguntei para elas, ei, vocês querem aceitar Jesus? Falei, minhas irmãs, vocês estavam manifesta de demônios terríveis aqui, quebrando tudo. Digam assim comigo, Senhor Jesus. As mulheres parecem que voltaram daquele transe e já estavam falando, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, me liberta a minha casa, minha família. Satanás, eu não te aceito, que volte aqui nessa casa, que volte a operar na minha vida. E eu já disse, vocês duas vão ter que ir no culto hoje à noite. Não perguntei se queriam. Tem coisas que você já tem que salvar a pessoa como arrebatando. Arrebatando é sacar alguém de algum lugar com força e violência. Já tirei elas daí e falei, vocês não vão fazer mais nada, a não ser ir para o culto hoje. Vocês duas estão me entendendo? Vocês estão vivendo uma miséria terrível, o barraco caindo nos pedaços, pura ação demoníaca. Amém? Então tu chega e confronta, você é embaixador de Cristo, tu chega e manda. Não pergunte se querem, como é que é, porque as pessoas não têm noção nenhuma de como sair daquilo. E é você que é o embaixador de Cristo. Se Cristo estivesse ali, ia fazer exatamente, sabe, aquilo que vocês estão fazendo. Vocês são inspirados pelo Espírito Santo. Se você chegar em alguém que tem câncer, tem trombose, tem AIDS, tem lúpus, tem... precisa de uma... Peraí. Amém, Senhor. Tem... Meu Deus, vi tantos nomes na cabeça agora. Aquela doença nos ossos. Tá, o tipo de doença for. Meu Deus. Eu tava com a doença aqui na minha garganta agora. Aquela doença que dá nas juntas, que dói muito. Tá. Todo tipo de enfermidade tem que vir confrontar. Como é que você confronta? Falando com ela, os demônios têm ouvidos. E aqueles demônios que não estão na pessoa, possuindo-a, reumatismo, osteoporose, como é que chama a outra que é múltipla, pastor Michele? Não é osteoporose, é parecido com a osteoporose. Dá nas juntas. Tendinite também, mas tem uma bem comum, que muita gente tem. Sabe, dá muito nos ombros, muito nas mãos. Artrite, artrose. Obrigado, Simone. Obrigado. Artrite e artrose. Fibromialgia. Era esse o nome que eu estava procurando. Viu, após isso? Fibromialgia, tá? Então, o que acontece? Fibromialgia, não desfazendo da medicina, eles têm os seus tratamentos. E tem anos de estudo sobre isso. Só que alguns tratamentos são muito ineficazes perto daquilo que você pode fazer através da unção. Você chega com unção, espírito da artrose, você chama, ei artrose, vai embora agora em nome de Jesus. Quantos problemas eu vi que a coluna da pessoa estava um S. E se chegar a mandar o lúpus embora, artrite, artrose, fibromialgia, sabe? E a coluna da pessoa, frap, mas chega a mexer o tecido da roupa da pessoa atrás. E a pessoa acaba ficando boa de maneira instantânea e de graça. Porque em Mateus 10:8 em diante diz, você recebeu de graça as curas, a libertação, deem também de graça. Amém? Não é o ensino que tem que ser de graça, não é a pregação que tem que ser de graça, é as curas, é os sinais que são gratuitos. Né? Reumatismo, tá? Para quem vai estar aqui em janeiro, vai ver um pastor que trabalha aqui, que até dente, ele faz crescer, os dentes estão tortos, faz crescer 30 quilos de pessoas sendo arrancadas assim, a pessoa fica segurando as roupas, em homens e em mulheres, onde a obesidade é enfermidade. Amém? O Carlos Anaconde fez um anão crescer. Esse pastor que vai vir, ele fez uma criança crescer. A criança parava aqui debaixo da mãe, ó. A mãe media, ela estava aqui, ó. Olha, a pouco a criança cresceu 6 centímetros. Diante de todo mundo, sem embromação, que o Comando Águia não é disso. A gente não traria para cá alguém que opera de uma outra maneira. Então nós estamos descobrindo ainda o que fazem os dons. Tá? Extraordinário essas coisas, esses ensinos.
Milhares e milhares de crentes no Brasil não têm noção do que pode fazer os dons, a autoridade, o poder, a unção, os anjos. Amém? Usar os anjos é vir através do comando do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, ó, essa cura óssea vai acontecer através de anjos. Uma pessoa perguntou, é assim que Deus me fala. Ronaldo, chame os anjos agora. Eu chamo os anjos e puf, a pessoa é curada. A pessoa cai anestesiada e mexe em ossos, mexe em coisa. Já peguei um menino com o braço quebrado, o meio do antebraço dele quebrado, o calço ficou torto. E aquele menino tinha um complexo gigantesco, por causa que o braço dele era torto. Aconteceu em Minas Gerais, na cidadezinha do pastor Ferraz. Esqueci o nome da cidade, mas o povo ficou impactado, porque os anjos quebraram o braço do moço e puseram no lugar de novo. Ah, apóstolo, mas quem viu? Todo mundo, e está filmado. Já vi pessoas com o joelho não podia relar, os anjos mexeram, daí a pouco a pessoa falou, fizeram cirurgia aqui, mexeram tudo dentro do meu joelho, eu não consegui me mexer. Amém, voltou, a pessoa voltou ao normal, ficou com dores 4, 5 dias. Aconteceu uma cirurgia ali, depois completamente curado, mas ficou com dores de que mexeram dentro do joelho. Então quer dizer, nós temos muito para descobrir, poucos líderes querendo ensinar, os que sabem se calam e morrem levando consigo esse tipo de ensino. E tem pastores bravos comigo que eu estou falando aquilo que eu aprendi. Mas estou obedecendo Mateus 28, 19, que diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então aquilo que Jesus me ensinou, eu tenho que ensinar. E conforme eu vou descobrindo mais coisas, eu venho e trago. Né? Eu recebi esses dias um novo nível para trabalhar com curas, a qual tumores saem das pessoas e cicatrizam os buracos na hora, mas fica aquele vermelho, sabe, bem vivo, de onde estava cortado e acabou de se fechar. Aconteceu isso no treinamento passado, pessoa com nódulos debaixo dos braços, os nódulos apareceram, mas com o buraco. O buraco que tinha antes vazando pus, essas coisas, foi fechado, selado, e não saía mais pus, não saía mais nada. Sabe? Cicatrização instantânea, um novo nível. Ah, mas é visto toda hora? Não, mas é mais um degrauzinho. Então a gente vai conquistando esses degrauzinhos, vai confrontando espíritos. Tem coisas que eu não tenho muita profundidade, tem outras coisas que eu tenho mais, tem coisas que eu estou aprendendo agora. Ministração com anjos, dá para fazer 30 aulas falando disso, né? Mas são coisas profundas, não dá para você colocar em lives abertas. Essa live mesmo é fechada de mentoria. Só os membros podem falar alguma coisa, senão as pessoas aqui entram satanistas e combatem, escrevem coisas terríveis e magoam o coração da gente. Por mais que a gente tenta se blindar, somos humanos. Então quando você chegar diante de situações assim, onde demônios estão operando há anos, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu estou com câncer. Vamos por palavra de autoridade e decretos, cancelar completamente a ação do câncer. E aí você tem que selar isso. Você sela como? Com a mente. Papai, vou selar aqui uma cura, tá? Que a pessoa reclamou que a maldição hereditária vem pegando pessoas na família, né? Tem um amigo meu de Umuarama, pastor Ageu, que ele tem uma hérnia que eu orei para uma pessoa do lado dele com uma hérnia e a hérnia entrou, agora nesse final de semana. E para ele eu oro, a hérnia não entra. Porque a maldição hereditária entrou e a gente precisa fazer um mapeamento para saber por onde entrou. E se o Espírito Santo não falar nada, você fica sem saber nada. Que esse mapeamento tem que ser através do Espírito, que ele conhece o passado, o presente, né? Então, era uma maldição hereditária. Pegou ele, pegou irmãos, pegou pai, e todo mundo tinha hérnias grandes, para fora da barriga e tal. Então a pessoa foi curada do lado dele e ele não. E aí que hora que você entra, confrontar espíritos malignos e, sabe, espíritos familiares, e por que que ele entrou, onde ele está se agarrando, onde é que foi o dia no passado que deram uma legalidade para ele pegar pessoas que fizeram abortos, abrem portas terríveis para demônios, que é assassinato, pessoas que
tiveram relação sexual com animais, ou fizeram orgias, ou cometeram crimes hediondos, e, sabe, abusos, e tem muitas coisas que podem ter aberto lugares no passado para demônios entrar e se fixar nessa história dessa família, através de legalidades. E como o mundo espiritual é um grande sistema judiciário, Satanás tem uma liminar para ele trabalhar. Assim, quando você não devolve o dízimo, Satanás tem uma liminar para trabalhar dentro da sua casa. Você pode ser crente o tanto que for, Satanás pode entrar e te roubar e arrebentar a tua casa, a tua família, porque não caiu na tua cabeça que o sistema, tá, do reino de Deus funciona com grandes engrenagens. Amém? A Constituição é a palavra de Deus, e Satanás trabalha nas lacunas. Quando você sai fora da palavra, que nem o Bolsonaro tenta trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição, você que é crente tem que trabalhar dentro das 4 linhas da palavra de Deus. Tá fora, vai ser atacado, vai receber dano. Amém? Vai receber retaliação. Se você para de ser um filho e é um ladrão no reino de Deus, não é chamado de filho, nem de embaixador, mas de ladrão. Amém? As tuas colheitas são outras. Tudo muda, mas o apóstolo está falando, está pedindo alguma coisa, estou pedindo nada. Estou dizendo para você que é assim que acontece. Os mais espirituais, eles se encaixam dentro desse sistema. Aí eles confrontam demônios, liberam decretos, Deus assina embaixo. Quando Elias falou, mediante a minha palavra, não vai chover durante 1000 dias. Não choveu. Por quê? Carrega da essência de Deus. Está tudo alinhadinho com Deus. Quando fala, pum, acontece. Não tem rabo solto com o diabo, sabe? Nem Satanás consegue tocar na tua vida. Está tudo certinho, tudo dentro dos parâmetros. Tudo que você fala, Deus assina embaixo. Até quando você está errado, Deus assina embaixo. Até quando é mediante a tua palavra, Deus assina embaixo. Por quê? Tem uma conduta certa. Sabe? É um obreiro bem aprovado, que não tem do que se envergonhar. Anda dentro das 4 linhas. Satanás vem te atacar, não consegue. Ele não consegue. Não tem lacuna para ele entrar. Se um ladrão assalta a tua casa, ó, gente, isso é bom, viu? Suco de aloe vera. A hora que eu descobri, eu falei, eu vou beber isso aqui que é bom. Mas calma aí. Se você souber por onde o ladrão entra na sua casa, fui roubado, acordei, mexeram na minha casa, levaram alguma coisa. Por onde ele entrou? Primeira coisa que você vai ver. Ele entrou por aquela cerca. Olha o buraco lá na cerca. O que você vai fazer naquele dia? Você não dorme antes de arrumar o buraco. Você vai lá e fecha. Estouraram o cadeado do portão, você vai pôr um maior. Ou entraram pelo telhado, tu vai arrumar o telhado. Quando aquele inimigo voltar para ir na sua casa, quando chegar naquele buraco, não tem mais. Então, para você poder liberar decretos e ter autoridade no mundo espiritual, dá joia aí na live primeiro. Amém? Para você ter autoridade no mundo espiritual, primeiro você fecha as brechas, as lacunas, os buracos, para o inimigo parar de entrar. Amém? Então, primeiro você sela, primeiro você fecha, primeiro você unge, primeiro você analisa. A hora que tiver tudo fechadinho, aí quando você liberar um decreto, esse decreto vai ficar pairado no mundo espiritual. Amém? E não vão conseguir colocar outro decreto sobre o seu, somente quando você abrir uma brecha. Senão Satanás não consegue colocar. Se você tiver dado autoridade para alguém da tua casa, para um filho, para um parente que mora com você, e ele abrir outra brecha, que é ele estando em pecado, tá? Ele foi e deixou o portão aberto, o ladrão entrou. Lembre-se que você vive num ambiente com mais pessoas. Se alguém estiver vendo pornografia naquele meio, Satanás pode entrar e te atacar de alguma maneira. Se alguém estiver não dizimando, outra maneira. Se alguém estiver mentindo, outra maneira. Tem suas retaliações. Se alguém estiver
com brecha noutra área, tendo relação sexual fora do casamento, também. Então eu estou aqui dando para você exemplos, amém? Que você primeiro precisa fechar, para depois você ter autoridade. Quando você for repreender um demônio, você vai ficar pensando, meu Deus, será que a casa está fechada? Será que a janela estão seguras? Será que ninguém abriu nada? É melhor você mandar alguém da tua equipe sair dela e diminuir a equipe, mas está bem unida, sabe? Reino dividido não prospera. Amém? Para você ter autoridade para você ir contra Satanás. Senão, quando você vem para repreender Satanás, Satanás vai dar risada e falar, ei, esse é dos meus. Você faz a vontade do meu pai, de Lúcifer. Então aí é muito sério. Então, para você liberar decretos, primeiro você tem que estar a algum período, tá? Algum período que eu não posso nem dar um exemplo de quanto tempo, só o Espírito Santo sabe. Você tem que estar algum período trabalhando certinho com o Senhor. Com todas as brechas fechadas, com tudo com um corpo bem ajustado. Para quando você for para a guerra, você já não sair de peito aberto e receber uma bala na cabeça. Você já vai sair confrontando os espíritos, Deus vai ensinar embaixo. Pode sair esse, pode sair o outro. 2 pessoas que eu orei por trombose nos últimos 15 dias, as 2 foram curadas de maneira instantânea. E foi confrontando o espírito. Mas isso já aconteceu com lúpus, com AIDS e com várias outras coisas. Shalom, pastor, Deus abençoe. Então vocês estão pegando da onde é o mistério. Amém? Fechar tudo certinho e não está relacionado diretamente a jejum e oração. É ótimo ter bagagem com jejum e oração, isso é crédito, isso é mais intimidade, isso ajuda em tudo na sua vida espiritual. Agora, eu não posso afirmar, tá, que aquele demônio saiu por causa de jejum e oração, porque a condição não é jejum e oração, e sim autoridade. Não adianta escrever diferente, porque está aqui em Lucas 9. Deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Se está escrito todos aqui, alguma palavra está mentindo. Uma diz que tem uma casta de demônios que é só jejum e oração, e aqui diz todos. Todos não quer dizer todos, eu fico com essa palavra de Lucas 9. Jesus não é menino para brincar com você. Amém? Ele é muito sério. E o reino de Deus funciona através da palavra dele. Então você quer confrontar esses espíritos? Alinha primeiro a tua casa. Alinha primeiro a tua família. Nós pecamos com frequência. Mas o pecado na vida do crente é acidente, não rotina, senão ele vira iniquidade. Tá pecando todo dia na mesma coisa? Ah, não dá nada não, não dá nada não. Dá. O salário do pecado é a morte. Mas o pecado na vida do crente é acidente, não rotina. Pô, pequei, falei um negócio que não devia, olhei para um negócio que não devia na rua aqui, pensei algo, passou, escapuliu. É uma vigilância completa, ainda mais nos dias de hoje. As pessoas andam por aí quase nuas, tanto homem quanto mulher, sensualidade, drogadição, alcoolismo, tudo quanto é coisa, corrupção e por diante. Amém? Então o que acontece? Nós vivemos num mundo que tem muitos manjares, muitos pratos de Satanás, muitas, como eu posso dizer aqui, muitos laços para a gente cair. Amém? Então, queridos, você só consegue liberar decretos buscando autoridade. A autoridade se busca aos poucos. Lembra de Ezequiel, de mão dada com Deus, caminhou 500 metros, que 500 metros remete a uma boa caminhada. Aí chegou num nível de águas tocando nos seus tornozelos. O que é isso aqui dizendo para nós? Ei, vou te dar poder, vou te dar autoridade crescente. Deus não vem te dar toda a autoridade num dia só. A pessoa aceitou Jesus, vai ressuscitar os mortos? Não, não vai. Deus, ele é um Deus sábio. Ele vai te dando as coisas aos poucos, em níveis de dons, níveis de autoridade, níveis para liberar decretos. Você sabe que a unção pode ser usada para o bem ou para o mal. E ninguém está aqui dando ensino para você usar a unção para o mal.
Mas quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, amém? Pedro tinha o dom de discernimento de espíritos aguçado. Apóstolo Nilcele e até o pastor antes lá da base estávamos conversando. A gente chega perto das pessoas, a gente sente mentira, a gente sente coração angustiado, a gente sente medo, sente ansiedade, tudo pelo dom de discernimento de espíritos. Chega perto de caixas de mercado que eu falo, eu não vou nesse caixa aí não, Nilcele. Eu vou no outro ali, dá uma olhada. Ela já sente, a pessoa não falou nada do caixa do mercado e a gente sentiu que a pessoa está trabalhando com ódio, queria estar em casa, não está contente com o trabalho, está brigado com alguém, aquele lixo espiritual sobre a pessoa. E ela está descarregando os clientes. E quanto mais sensível você se torna, também para a liberação de decretos e para trabalhar no mundo espiritual, trabalhar contra principados, com toda a cautela do mundo, mas sim, Deus te põe para trabalhar contra, né? Com a equipe correta, sabe? Às vezes chega pessoas com aquele orgulho, e eu preciso falar isso aqui, orgulho espiritual, pessoas se achando melhor que o próprio líder. Eu já recebi tudo que a apóstola tinha, né? Já tô maior que ela. Ai, que bobeira, quem está competindo, né? E como você consegue medir? Soberba espiritual. E a soberba, diz na Bíblia, pessoa que não tem mínima noção de Bíblia. A soberba precede o quê? Está escrito em Provérbios. A queda. Satanás tinha esse coração. Seja humilde onde Deus te plantou. Sempre eu vou ter que honrar os meus mentores, até os que morreram. Sempre lembrar, bater continência, baixar a cabeça. Muito obrigado por vocês deixarem um cantinho de ensino. Muito obrigado de vocês terem me ajudado com a soma para poder hoje juntar algumas pecinhas do quebra-cabeça para entender um pedacinho assim do mundo espiritual. E tem pessoa que já fica soberba, eu já consigo, eu já faço, eu vou e tal. Tem pessoas ungindo apóstolos e apóstolas, sabe? Sem a mínima noção, a pessoa não tem nem ainda uma bagagem de pastor ou pastora, não tem noção nenhuma do reino. Recebe uma unção que não tem nada a ver com nada do que ela viveu, um despreparo completo. Ela vai viver o quê? Se atrapalhou completamente a história dela, sabe? Porque Deus, ele faz uma pessoa crescer de pouco. Você vai somando as pecinhas, e tem livros que você tenta ler hoje, que eles não vão fazer sentido nenhum para você, mas quando você chegar na hora de desatar o selo, de entrar naquele nível espiritual, ou do boi selvagem, leão, homem, águia, ou dimensões, de Deus desatar para você e te dar o entendimento. Aí você vai falar, estou entendendo tudo, porque é o tempo de desatar o selo, é o tempo de entendimento, é a maturidade espiritual que chegou, mudou no mundo espiritual, fez plum para você. Eu comprei vários livros proféticos, R$400 de livro profético, você já sabe, e eu não estava conseguindo ler nenhum. Aí o Espírito Santo falou, leva lá para sua esposa. Minha esposa estava cozinhando num dia de manhã, cheguei para ela, isso é uns 8 anos atrás, livros do Davi Rebolo, livros proféticos, tá? Não era para o meu entendimento espiritual naquela época, mas era para o entendimento da apóstola, então Deus fez eu comprar os livros. Nilcele, não sabia do título dos livros. Corpus, não era, como é que era? O som da sua voz, Protocolo de Lilith, Corpos Transmissores de Glória, vários desses livros, eram 8, sabe? A Nilcele, quando eu falei, dá uma olhadinha nisso aqui, eu pus os livros na mão dela, ela não conseguiu pegar os livros, ela deu 3 rodadas com o pano de prato na mão e caiu no chão da cozinha, não consegui pegar ela. Deus a visitou quando eu apresentei os livros para ela, e era para ela ler, e ela entendeu o que estava escrito ali. Ela chorava e falava, Ronaldo, isso aqui acontece comigo, eu achei que era só eu no mundo inteiro que sentia experiências assim, achava que eu estava ficando louca. Isso aqui é resposta de orações, amém? Então tem muita coisa que Deus já te deu, ou te dá, ou vai te dar em tempos específicos. E tem pessoas
que é igual a história do pé de chuchu e o coqueiro, sabe? O coqueiro tinha lá 15 anos de idade, tinha crescido já 5 metros de altura. De repente vem um pé de chuchu, 1 mês e meio, dá 5 metros de altura, sabe? Pouquinho tempo. Deu uma chuva lá, cresceu correndo. Olhou pro coqueiro e falou: coqueiro, tu tem 15 anos de vida, eu já tô te passando, cara. Né? E o coqueiro ficou calado, deu uma tempestade, tá lá o pé de chuchu de lado, arrebentado no chão. Falou: coqueiro, não viu a tempestade não? Falou: o pé de chuchu, nesses meus 15 anos eu já vi centenas de pés de chuchus soberbos como você crescerem, passarem e caírem. Mas eu cresci devagarzinho nesses 15 anos e as minhas raízes são bem profundas, você não consegue ver. Mas o meu sucesso está lá para baixo, está lá no meu passado. Crescer devagar, mas bem enraizado. Né? Onde está firmada a sua rocha, a sua casa? Né? Tem pessoas que passaram pelo ministério aqui, traíram a gente. Né? Hoje em dia eu não atendo mais nenhum WhatsApp, sabe? Com medo de traição, falando: não vou me aproximar de ninguém. É uma depressão forçada que chegou. Não estou precisando de cura interior, mas já percebi ela. A apóstola Lucélia está igual. Ela fez um grupo esses dias lá, negócio de leoas e tal. Falou: pô, em vez de estar somando pessoas para somar no reino, pessoas que não entendem que essa soma, tem coisa que Deus vai te dar bem devagar, uma delas é a autoridade. Como é que faz para você liberar decretos? Deus vai te dar de pouquinho, porque a unção pode ser usada por bem ou por mal. Quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, Pedro tinha discernimento de espíritos, percebeu a mentira, ele gerou ódio no seu coração e tinha a unção para ressuscitar mortos. Morreu Ananias e Safira de maneira instantânea. Primeiro Ananias e depois Safira. Ela veio segurar a mentira. Pegou aí, pastora Gisele? Mas é legal, né, a gente entender essas coisas. Então não é porque a pessoa veio: eu tenho 5, 6 sinais no meu ministério. Pô! E quantos principados o Senhor já permitiu a gente entrar com pastores e ver, e ter experiência, pessoas quase morrerem, uma delas é a apóstola Nilcélia, sabe? E quantas batalhas profundas. Ontem o Guilherme achou, do lado da base, aqueles pratos de barro que vende em lojas de macumbaria, com oferendas contra nós, né? Jogaram sangue, muito sangue do lado da base, o pessoal entrou lá, viu todo aquele sangue, né? Cartola, né? Usada de roupas de Zé Pilintra na macumbaria, né? Velas e um monte de coisa. Aí tenta atacar a gente sabe como ir lá e trabalhar e o que fazer para toda aquela retaliação não pegar na gente, aí não pegar totalmente no físico, alguma coisa passa, no emocional, para não tirar a gente, colocar meio de nervoso, brigando, marido com mulher, em uma bagunça, destruir aquilo que precisa ser pacífico e calmo dentro da base, né? Aí finanças, como orar para isso tudo acontecer. Então não são sinais é uma parte de tudo. E nós temos que entender, a gente vai crescendo aos poucos, então conserve os teus mentores para sempre. Foram mentores que o Senhor colocou para você viver. Luciano Subirá, eu assisti 183 pregações seguidas daquele homem. Quanta bagagem ele tem para formar caráter. Caráter não se forma assim com impartição, não. Caráter se forma, sabe, com naufrágios, desertos, provas, dificuldades, fornalhas ardentes. E somente quando você passa por essas dificuldades, o seu caráter é aprovado por Deus. E depois dessas aprovações, olha que eu estou na palavra ainda, aí você recebe mais autoridade de Deus e muda a sua capa. Níveis espirituais vão chegando. Eu prego sobre isso, mas eu não posso ficar pregando sempre sobre isso. Como é que faz para você trocar a capa do boi selvagem para do homem? É uma luta. Jacó demorou 7 anos. Depois do homem para do boi selvagem para do leão, depois do leão para do homem para da águia, depois para dimensões. Tem pessoa que se acha o pé de chuchu.
Chegou no reino, sei tudo e tal. Soberba. Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, saiu da terra no final do seu ministério lavando o pé dos apóstolos, é porque tem chaves de humildade que essas pessoas nunca vão entender e nunca vão receber. Deus está falando. Deixa eu dar um golinho aqui. Pega essa. Chegou lá do céu. Muitas das vezes, menos é mais. Equipe bem entrosada. Faça reuniões, chama todo mundo, alinha. Todo o reino só tem crescimento alinhado. Quando está desalinhado, ou ele divide, ou ele fica estacionado. Então preste bastante atenção na tua equipe. Amém? Para quem você liberou autoridade, tá joia? Porque Deus pode muito bem voltar a fazer o teu reino, o teu barco crescer, se você pedir para Deus alinhamento. Depois de alinhamento vem avivamento. Sabe? É nessas horas entre o alinhamento e o avivamento que Deus te dá mais autoridade. Aí tu vê, se tu liberar a palavra contrária contra uma vida, a vida da pessoa começa a destruir. Aí eu aprendi que a gente não pode orar contrário. Crente não ora contrário. Ou o crente se torna um feiticeiro por essas práticas. Amém? Ingrato. Deus, ele fica procurando nobreza no coração dos homens. Quando vê pessoa ingrata, sabe? Pessoas que querem passar por cima daqueles que ajudaram, sabe? Deus diz assim, dê honra para quem tem honra. E quem está na frente não quer ficar pedindo honra para quem está atrás ou para quem está sendo ajudado, mas tem mistério. Tem mistério. Se o próprio Jesus falou, ei, saiam servindo, quem quer ser o maior no reino de Deus? E a mãe falou, põe meus filhos aí em primeiro lugar. Eu falei, vai pegar o último lugar da fila, vai servir, vai ajudar. Amém? Eu cozinho para os meus filhos com a maior alegria para a Nilcélia. Eu sou a pessoa que mais baba na minha esposa. Eu aprendi atitudes de honra. Ela é uma mulher de garra, de autoridade, de visão espiritual maior que a minha. Quando eu a conheci, Deus falou para mim, dá suporte para ela. Eu não vou esquecer disso. Então o que acontece? Eu posso estar na frente de muitas decisões em casa, no ministério, Deus me pôs para isso. Mas quando tem alguma questão da Nilcélia, eu lembro que Deus me colocou para dar suporte para ela. Amém? Ela me obedece, ela anda debaixo do que eu falo. Eu sou apóstolo, eu sou marido, eu sou homem da casa, eu sou sacerdote. Mas eu bem sei quem eu tenho dentro de casa. Então eu não uso isso para humilhar ou pôr para baixo. Amém? Eu lembro que Deus me falou e nunca esqueço, dá suporte para ela. Então eu fico muito ligado nela, observando, sabe? E a servindo. Eu a sirvo muito mais que ela me serve. Mas essas atitudes de honra me prosperam em tudo que eu faço. Eu tenho o favor de Deus no alto nível. Eu não estou falando isso para vangloriar. Eu estou falando isso para dizer que você conquista a autoridade com ações, com obediência, com honra, com respeito, com temor. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você diz para alguém, estou maior já que fulano. Chegou gente em base ele dizendo, eu sou profeta dos profetas, eu sou um cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Falou, vocês não são nada. Amém? Em primeiro lugar, vocês não são nada. Porque se eu sou líder nesse ministério, eu me considero nada, vocês também são nada. Nós somos embaixadores de Cristo. Mas você tem que lembrar, você é pó e cinza, você veio do pó, vai voltar para o pó. Como é que cabe alguma soberba no nosso peito? Uma gripe nos tira de cena. Uma dor de barriga nos tira de cena. Dependência do Senhor de dia e de noite para ganhar autoridade. Dependência do Senhor de dia e de noite para ganhar autoridade, para ganhar
pouca autoridade. Deus abençoe, Juliana. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos os membros do canal, viu? Quero dizer para vocês que é uma atitude de honra, tá? Vocês estarem aqui. Muito obrigado quem ajuda o canal. Que Deus prepare uma bênção especial para vocês em nome de Jesus, tá? Vocês ajudam a manter esse ministério que não faz cultos, tá? Deus nos preparou para formar discípulos, tá? E essas mentorias aqui são especialmente para quem nos honra, para os membros. Sei que outras pessoas acabam vendo, mas os membros podem falar, podem perguntar. Também eu queria fechar totalmente, mas Deus sabe, outras pessoas vão entrar, vão ajudar. A gente está precisando de ajuda sempre. Amém? A gente ajuda outros ministérios, outras pessoas de outras maneiras. A gente é extremamente obediente. Tá, queridos? Então, amados, quando você vai obedecendo todo esse panorama no reino, Deus vem depositando de pouquinho no teu vaso a autoridade. Deus não pode confiar em você correndo, você com esse ímpeto explosivo, igual Pedro que arranca a espada e corta a orelha de Malco. Deus não pode ir lá te dar uma unção poderosa que você sai matando gente. Se você não souber lidar com o teu ânimo, amém? E você brigar dentro de casa, você gerar ódio com a sua esposa e você carregar a forte unção de Deus, antes de dormir, um ou outro ou os dois estarão enfermos. Fato. Fato. Que em casa de já ficamos enfermos algumas vezes, então a gente briga e já acaba de brigar, já. Beleza? Tudo em paz? Tudo em paz. Pode discutir, pode discordar. Viemos de estruturas diferentes, educação diferente, pais diferentes. Ela é descendente de espanhóis, eu sou descendente de austríaco, com iugoslavo. Pessoas diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes. Casamento é essa união de pessoas diferentes. Não existe tampa de panela. Amém? Existe às vezes duas tampas, às vezes duas panelas tentando se fechar, não fecha. Só que daí você dá o braço a torcer. Deus abençoe, Dean, Gilmar, pelas ofertas. Ó, muito obrigado em nome de Jesus. Ó, o Caí colocou o Pix do Comando Águia. Que Deus abençoe quem ajuda. Nós somos muito simples. Onde eu vou, ajudo na cozinha, ajudo a lavar louça se precisar. Todas as áreas. Simplicidade vai levar você às alturas. Soberba vai levar você à ruína. Está se achando? As portas vão se fechar. Está humilhado? Vai ser exaltado. Sabe? Então, hoje eu estava com o quiropraxista que me ajuda com a minha coluna, com as minhas pernas. Ele é católico, e ele foi lá na base hoje. Falou, deixa eu atender você em domicílio. Eu falei, vem. Eu estava na base. E ele foi lá, ele olhou lá os livros, falou, pancada de livros são seus? Eu falei, são. Eu falei, que é meu orgulho ter lido livros a respeito de Deus, fora a Bíblia, né? Meu orgulho, assim, não para mim ficar soberbo, mas digo, ter me orgulhado de ter pago um preço grande. Demora para ler livros. Você sabe quando demora para ler um livro? Você já leu vários, glórias a Deus, são livros falando de Deus. Eu exaltei ele, eu honrei ele, buscando informação. Eu mostrei fome mais do que uma maioria que me acompanhava naquela época. Não querendo causar comparação, mas dando um parâmetro. Algum dia eu manifestei mais fome que alguns, para estar hoje passando alguma coisa aqui que possa ser útil na sua vida. Assim Deus quer que você termine a sua vida sendo útil na vida de pessoas. E não querendo destaque, não querendo honra. Eu já tive 33 igrejas, eu podia colocar uma cadeira lá em cima do altar e falar, essa cadeira é minha. Mas meramente eu peço licença para Deus para sentar um pouquinho quando eu estou cansado nos treinamentos. É a cadeira do Senhor e sempre foi tida. A cadeira do Senhor. Deus precisa de uma cadeira para sentar? Não. Mas é uma atitude de honra, um ato profético. Amém? Dizendo, quem manda aqui é o Senhor e sempre vai ser o Senhor. E todo mundo sabe que o Comando Águia existe para a glória de Deus. Então são atitudes que vão te levar a ir subindo de níveis, degraus e receber mais autoridade para você liberar decretos, para acontecer sinais tremendos, e vão acontecer coisas que nem passaram tempos, você agradou a Deus, você se comportou direito, aí Deus vai, pega alguém que tem
uma unção diferenciada, dons diferenciados, que operam mistérios diferentes e coloca no teu caminho, que nem vai acontecer em janeiro com o John Sangvon, tá? Que ele vai estar lá ministrando coisas que nós não temos. A Nucera já operou emagrecimento instantâneo algumas vezes, mas ele faz muitos sinais diferentes. Coloquei um vídeo no canal, dá uma olhada lá. Então Deus colocou para quê? Preparou, tá? Para que ele viesse, para a gente receber mais um degrau de unção. Então a pessoa que acha, recebi tudo, vou embora. Falou, tá todo mundo num processo. O comando também, todo mundo está num processo. Você já ganhou tudo, já passou e já é um semideus, sabe? Então, essa soberba não funciona. Essa soberba não adianta. E é muito você vê, né? Saíram ali alguns apóstolos do comando, que não era para ter saído, e disseram, Deus mandou, e a gente sabia que Deus não tinha mandado. E glória a Deus quando sai, que prospere e cresça. Teve pessoas que saíram dali que nós demos conjunto de ventilador com púlpito e tipo 4 ventiladores, 30 cadeiras e um púlpito. Quando a pessoa foi sair, que Deus avisou, é tempo de sair, ajuda eles e abençoa e tudo que der para ajudar. Ajuda a pagar o primeiro aluguel. Glória a Deus, né? Nada de ser tá servindo ao Senhor isso aí, tá? Então, queridos, o que Deus está dando de lição para nós? Sempre dependente dele. Não dá para ser super sabido no mundo espiritual, porque a gente conhece só um pedacinho. Um dia vai chegar, então a gente vai conhecer uma parte maior. Hoje a gente vê como um reflexo no espelho, né? E só um minutinho. Não sei porque apareceu a mensagem da pastora Gisele aqui, como que não podia aparecer, mas eu te tornei moderadora do canal aqui, tá, pastor? Aí, agora apareceu, tá? Então, queridos, às vezes tem esses pés de chuchu, que quer crescer correndo no reino assim, não entende que Deus vai te dando os degraus conforme você vai passando pelos desertos que Ele mesmo prepara, pelos barcos que Ele mesmo preparou para você ir no meio das tempestades, como Ele fez com os discípulos 2 vezes. Como para as fornalhas que Ele mesmo mandou esquentar 7 vezes mais. Deus usa até o inimigo para causar situações para a tua fé crescer. Davi não teve que enfrentar um urso, um leão, um gigante, um exército. Então Deus vai te crescer com a universidade dele. Então o deserto não é cemitério de cristão, é faculdade de cristão. Não é um lugar que foi preparado para você morrer, mas para você crescer. Tá? Então, eu mesmo, pessoas diferentes vieram me dizer, Deus agregou um degrau a mais no teu nível de unção, apóstolo, com curas diferentes. Ninguém sabia, eu estava quietinho pedindo para Deus isso em segredo, há alguns anos. Olhando para as curas, eu falei, eu quero isso aqui demais, Pai, me dá. Mas foram conquistadas, nível a nível. Eu já fiz bastante lives falando sobre 1 Coríntios 14, 12, que é que Deus vai dando upgrades nos seus dons de cura, nos seus dons de fé, nos seus dons de tradução de línguas estranhas, e aí por diante. Deus vai trazendo esses upgrades. Já extrapolei a hora de mentoria, né? Mas eu acho que está interessante aqui o negócio. Acho que vou parar agora não, vou continuar mais um pouquinho. Então, quando você vai conseguir dar ordens para espíritos assim, eles vão se arrancar rapidamente? Conforme você for subindo nesses níveis com Deus, que podem simbolizar de diversas formas, mas um deles é águas que tocam os tornozelos, depois outro nível, água que toca os joelhos, cintura e um rio. Deus quer te levar para esses rios. Deus quer que do seu interior fluam rios de águas vivas. Mas tem gente que entra na escola, não cursou nem o primeiro aninho, e já bate a mão no peito, que o próprio Satanás falou, você é bom demais. Aí a pessoa começa a se achar boa demais. E é só uma pegadinha que acontece nos primeiros níveis espirituais. Eu sinto a gloriosa presença do nosso Senhor aqui.
E no carnaval, você que não trocou de capa, no carnaval, você vai sair do nível e você vai entrar em outro. Quem está no nível do tornozelo, tá? Que é o nível do boi selvagem, vai passar para os níveis do joelho, que é o nível do leão. Quem está no nível do leão, que é o nível do joelho, vai passar para o nível das águas batendo na cintura, que é o nível do homem, as 4 faces de um serafim. Quem está no homem, que é na cintura, no rio, vai passar para a águia, que é um rio. Amém? Da cintura você vai passar para um rio, que é o nível da águia. Depois você vai entrar em dimensões. Então nós estamos preparando um período maior. Nós vamos ficar 5 dias junto com as pessoas que vão mudar de capa. Você vai entender como o teu corpo transmite glória. Então, nós nunca fizemos um treinamento desse tamanho. Quem tem fome já determina com o Senhor. Fala, pai, eu vou. E dá umas oradinhas, não precisa muito não. E Deus já prepara tudo para você vir. Carnaval, que é um período que ninguém usa para muitas coisas, que é um período meio perdido, onde Satanás reina nas suas festas da carne, né? Nós vamos estar mergulhando lá em cima do Anhangaba, trocando de capa com Deus. E eu fico pedindo para Deus, pai, troca a minha. Eu não posso ficar para trás. Eu fico pedindo para Deus. Aí vem pessoas estranhas falar a mesma coisa para mim. Eu falo, glória a Deus, papai. Eu estava pedindo. Eu estou gerando. Tem pessoa que se acha, para de buscar. Não é fácil acordar todo dia 5 da manhã e sair, vencer o cansaço, estou indo. Sair, Satanás brigando todo dia. Eu entro no carro e saio. Pego, vou lá no monte. Sozinho. Se tem uma companhia legal, você vai conversando. Não, só vou conversando com Deus. Chega lá, Deus brada, Deus faz, e levando uma turma comigo. Quando eu ligo a live com uma turma lá, é responsabilidade minha, uma turma que eu estou carregando. É sementes que eu estou plantando. Eu não estou falando comando águia avivamento de brincadeira, avivamento, estou plantando em meio a muitos. Se peço, às vezes, me ajuda aí. Dá um like, dá uma oferta, faz alguma coisa aí para nós, não é fácil vencer. Luta de dia e de noite, onde eu estava na live, tive que vir socorrer minha mulher, tendo ataques no meio do peito e ombro. O que simboliza isso? Infarto? Corri, orei, saiu na hora, voltou o sinal depois no meio do jogo do Brasil, vamos para o hospital. Eu era a pastora Andréia. Fez lá o eletro. Viu que não foi nada assim, não foi infarto, mas foi algo relacionado ao emocional. Pedi para a apóstola, vem para casa, sai da base, desliga de ministério um pouco. É assim, no encontro de Leoso eu fui orar mais no monte, fiquei mais em casa trabalhando, ela ficou mais na base, virou dias lá com a turma de intercessão e tal, e foi esgotada. Agora é a hora que eu falei para ela, agora é a hora que eu estou guerreando mais. Tem equipes de pessoas, mas estou dizendo aqui entre eu e ela, nossa equipe de casa. Falei, agora eu estou na retaguarda, vai descansar, porque todo soldado que está na batalha é atingido. Onde você já se viu, soldados das primeiras trincheiras de toda a guerra, eles passam por retaliações, tiros, facadas, combates. Olha o que a pastora Gisele falou, ó. Muitos caem na cilada de querer que lavem seus próprios pés. Eu não deixo aos 8 anos ninguém lavar os meus pés. As pessoas vêm, querem fazer autoprofético e falam, os meus não. Pode lavar os pés de outras pessoas, os meus ninguém lava. É uma escolha entre eu e Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu falei, pai, eu não sou digno de ninguém lavar os meus pés, então eu vou lavar, mas ninguém lava os meus. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei que eu já fiz, eu já me perdoei, sei que o Senhor já me perdoou, porém, eu tenho memória. Amém? E falei, eu quero sair dessa terra servindo as pessoas. Servindo, ajudando, fazendo, né? Nunca cobrei para pregar, eu acho maravilhoso isso. O pastor que está vendo sul-coreano, ele nunca pregou também, ele tem 50, ele é de 1959, ele tem 63 anos de idade, não parece, mas ele tem. E eles usam umas palavras que eu vou perguntar para o intérprete dele quais são. Ele tem uns comandos no meio da igreja, assim, que ele dá uns comandos, começa a manifestar demônio, umas coisas nervosas. Mas eu estou na geração passada, eu sou um bebê, eu estou aprendendo. Eu tenho 43 anos e tem 63.
é de 20 anos cada geração. Então eu estou faminto. Quando eu chegar aqui, eu já tenho 1 mês e meio de oração aos pés do Senhor. Me passa tudo que Ele tem, Pai. Eu já chorei um monte de lágrimas. Quando o Senhor me chegar aqui, a hora que eu ver Ele, a capa dele fazer para mim, eu já vou ter a revelação de Deus, o que Ele gosta, vou ter honrado Ele, vou comprar coisas, vou dar oferta em dinheiro, fazer várias coisas, mas quando Ele chegar, a capa dele é minha. Ah, mas se Ele não quiser dar, mas eu já estou falando com o Espírito há muito tempo. Ele já está vindo para cá, porque o Senhor trouxe ele. Ele não sabe nem falar a minha língua, nem eu a dele, mas tem um intérprete junto. Eu já estou falando com o intérprete quando ele chegar. Amém? Eu já vou estar com tudo preparado por revelação. Você vai falar, apóstolo, isso é soberba? Não, isso é obediência, isso é fome, isso é ousadia, isso é preparo, isso é mostrar para Deus, eu quero muito. Eu sou proibido de receber impartição faz um monte de tempo. E desse Espírito Santo, vou desse pode. Porque vai mesclar com a unção que ele já deu e vai formar algo maior e melhor. E não vai misturar para deixar algo ralo. Vai ficar mais grosso. Nós vamos ver mais curas. Cura para miopia, astigmatismo. Cegos vêm com uma facilidade muito grande no ministério dele. Sabe? E muitas outras coisas. Mas vai você lá olhar. E vou dizer para vocês, ó, vai acabar... Hoje foi uma avalanche de pessoas que já fizeram inscrição. Então, vai acabar rápido. Mas eu falo, pai, eu oro para que venham as pessoas certas, para que venham depois dar frutos. Sabe? Aquela pessoa que não tem muita vontade, vai falar, se tiver vaga eu vou, senão... Oportunidade. Amém? Se você ama teu ministério, oportunidade. O José Mota viu o ataque que eu passei. O José Mota fez a inscrição dele hoje. A La Rosana também fez a inscrição dele hoje. O Apóstolo também fez a inscrição dele hoje. Shalom, pastor Sandro Jano. Tá bem, queridos? Então, eu estou querendo dizer para vocês que esses níveis, autoridades, tem coisas que vêm rápido, que nem partição, mas vem com os níveis de dons baixos. E depois vai aumentando. Tudo vai aumentando, porque Deus é inteligentíssimo. Né? Ele sabe, ele não vai dar uma Caloi 10 para um bebê. O bebê não vai conseguir montar, se montar não vai conseguir frear, não vai conseguir pedalar. Então ele vai aos poucos colocando, e a gente está tentando levar a turma junto. Eu não estou tentando ser um cara que fica longe espiritualmente de outras pessoas que estão distantes de mim. Eu estou tentando equalizar a turma, levar a turma para perto, mas tem gente que não percebe isso. E acho que a gente está fazendo treinamento à toa, um atrás do outro, é ordens do Senhor. Amém? Então essas pessoas vão crescendo juntas, de mãos dadas. Tem pastores que operam mesmo, todos os sinais que eles veem ali. Pergunta se eles querem sair, querem nada, estão crescendo ali, estão crescendo ali, e está vindo mais alimento, está vindo mais níveis que a gente está buscando. Não dá para primeiro você receber tudo para depois você entregar tudo. Você tem que ir entregando conforme você vai recebendo, porque milhares de chaves, códigos, coisas que acontecem, e a gente vai passando pelo Espírito. Amém? O máximo possível. Mas eu estou esgotado, por isso que eu não atendo celular. Esgotado assim, não de Deus, nossa, faminto, maluco por Ele, mas de pessoas. Sabe? Tem gente que me falou, apóstolo, como é que faz livre acesso? Eu falei, puxa, tem 14 aulas falando disso. Pega as aulas lá, né? Eu já falei muito, então pega e mergulha. Não dá para mim lá te pregar sozinho para você por telefone, né? Vai recebendo, vai mergulhando. Eu estou sentindo a presença do cheiroso. Amém? Quero dizer para vocês que eu estou vivendo uma das melhores épocas da minha vida, sabe? E engraçado, Deus está fazendo eu ficar amigos de espíritas e aprendendo a amá-los. Muitas pessoas vão me julgar, falar que loucura é essa. Jesus foi comer na casa de pessoas assim. Jesus quis ir na casa de Lázaro. A primeira pessoa que entrou no céu foi um ladrão. Assim, depois de Cristo, né? Pessoas podem achar super esquisito. Níveis. Se Deus fizesse isso ano passado, eu tinha mandado esses povo sumir. O meu
quiropraxista, é católico, estou aprendendo com ele que é padre. E ele comigo. E hoje Deus levou ele dentro da base. A Lucélia olhou e falou: Ronaldo, tem algo muito misterioso com a vinda desse padre para cá. Eu tenho amigos padres. Minha vizinha é espírita. E eu a considero, que gente boa ela é. Então não é o teu nível espiritual, a gente não tem que ser religioso para jogar pessoas para o inferno ou isso, aquilo. Jesus quer salvar a turma e a gente precisa ser sábio para ganhar a todos. E eu não digo que eu sou evangélico. Nunca disse. E não digo. Porque Davi se fez de louco para ganhar os loucos. Como é que eu vou fazer o contrário? Eu tenho que entrar em todos os lugares, entrar paisano. Entrar paisano, ganhar a turma. Ser inteligente. Ganhar os códigos, descobrir. Sinta a presença de Deus aqui. Ide pregar o evangelho a toda criatura, disse a pastora Gisele. Deus manda te pregar para toda criatura, você só quer pregar para evangélicos. Deus me livre de entrar numa boca de fumo. Deus me livre de ir num prostíbulo. Deus me livre de falar com o espírito ali. O quanto de bruxos que já foram na base e hoje são membros do comando, pastores, pastoras, ou mesmo tem um codinome ou título eclesiástico, mas trabalham no profundo. Amém? Então Deus nos chamou para isso, queridos. Amém? E você vai começar a confrontar espíritos de câncer, trombose, AIDS, lúpus, espíritos de miséria, escassez, espíritos acumuladores. Nunca foi na casa de um acumulador? Ele pega uma garrafa assim, ó, ele guarda. Acabou, ele guarda por anos. Uma margarina acabou, ele lava o pote e guarda. Tem 100 potes de margarina guardado. Ele não confia, ele guarda. Hoje eu achei uma faca lá no Comando Águia. Uma faca grande de cortar carne, desse tamanho assim, né? Mas ela estava remendada com 2 arames. O cabo dela tinha quebrado, a pessoa remendou. Virou com 2 arames grandes, que ficavam para cima, assim. Eu catei ela na hora, eu joguei fora. O povo, mas a turma gosta de cortar carne. Falou, mas eu não deixo. Isso aqui é um altar para entrar um espírito imundo aqui. Também a pessoa pode rasgar a mão segurando. Não aceito, a gente compra outra faca. Não é soberba, é espiritualidade, é estar ligado. Sabe? Tem muitas coisas que no mundo espiritual são altares, as pessoas não percebem. É entrada para espíritos malignos. É coisa que fica na mente. Guardar uma faca velha. Guardar os copos bonitos de cristal e usar-os de requeijão. Muitas coisas. São espíritos que geram. E às vezes você está vivendo isso aí. Eu sou crente, é nada, está vivendo com influência forte de espíritos malignos e não está vendo. Eu comprava aquele papel higiênico daquele que parece uma lixa, vocês já viram? Isso aqui é coisa minha abrindo com vocês. Conhece aquele papel higiênico? Até que eu casei com a Nucélia e falou, mano, tem um papel higiênico que chama neve. Tem um outro que chama suave, tem um outro que chama pompom. Falou, vai nesse aqui pra você ver, já experimentou? Eu falei, nem sei que tem. Para mim é o mais barato. Quando eu experimentei um, falou, só vou comprar desse. Fortalezas que você tem que... Eu era aqueles que usava aquela sacolinha de mercado como lixinho a vida inteira, sabe? Você pega nos mercados sacolinha pequena e você põe um pouquinho de lixo e já encheu. Tem que fazer aquele monte de sacolinha, amarrar. Aí eu subi de nível. Comecei a comprar sacos de lixo de 100 litros. Que delícia. Para quem vive sozinho, eu morei sozinho nos Estados Unidos. Que bênção que é. Miséria estava na minha mente. Ou você não é digno de comprar saco de lixo. Ou você não é digno de um papel higiênico melhor. Ou você não é digno de comprar aquele queijo que eu já disse para vocês, aquele queijinho prato. Graças a Deus hoje tem aqui em casa e tem na base. Nem faço questão de comer, gosto de ter lá. Eu gosto de olhar ele. Tem queijo aí. Pra
Precisa comer sempre? Não. Deixa o povo comer, mas tem que ter o queijo aí. Mudou. Novos níveis. Prosperidade. Vencer espíritos malignos. Confrontar. Espírito de miséria, não te quero aqui. Antigamente tinha que chegar o pneu ficar careca para trocar. Não, agora chegou no TWI, o índice de profundidade, que você pode medir com profundímetro, vendo o pneu. A partir disso aqui, se tiver chuva, pode dar aquaplanagem muito fácil. Pode morrer. Agora troca o pneu na hora certa. Né? Chegou na hora de trocar o óleo do carro, troca o óleo, não deixa virar uma graxa lá dentro. Por quê? Venceu espíritos. Tem gente que acha que espírito maligno só opera em algumas coisas, opera em muito. Sabe, quando você vê, você está dentro de uma trama do inimigo. Amém? E Deus começa a preparar. Eu e o Célio vamos no Paraguai, a gente vai lá comprar comida, vocês acreditam? Vai lá no Paraguai e compra comida. Comida que nós nunca vimos. Vem lá de longe, lá do Japão. Acha as comidaiadas, põe no carro e volta. Antigamente não podia nem comprar o que estava no mercado. Aí Deus permite, sei lá, comprar umas comidas diferentes para fazer graça, entre família, não é para mostrar não que ninguém vem aqui em casa. Para a gente ficar feliz. E Deus vai levar você para esses níveis conforme você for vencendo. Então Deus é um Deus de te dar novos níveis e degraus, e você vai perceber isso na sua vida. Jacó, quando quis sua esposa, ele trabalhou 7 anos para Labão. Ele não recebeu sua esposa. Labão enganou e entregou a irmã dela. Ele falou, não tem problema não. Me dá outra esposa agora antecipado, que eu trabalho mais 7 anos. Aí ele ficou com 2 esposas, trabalhou 14. Com 14 anos, Labão falou, trabalha mais. Aí ele falou, trabalho. Ficou mais rico que Labão. Foi níveis que foi subindo, mas você não precisa subir de 7 em 7 anos. Você pode subir no carnaval. Agora, você pode subir em outras datas, mas comece a gerar, comece a falar com Deus. Eu quero mudar de níveis. Você consegue mudar de nível físico, troca de peso, troca de musculatura, troca de disposição, troca de fala, troca de educação, aí depois troca do emocional. Amém? Sou a pessoa mais empoderada, mais branda. Eu, para arrumar confusão, era rapidinho. As pessoas tentam arrumar confusão comigo, faço cara de bobo, finge que não entendi. Hein? Hã? Jesus era assim, as pessoas vão matar Jesus. Falei, ei, Jesus, a pessoa foi pega em adultério, o que nós fazemos? Podemos apedrejar ela? Qual foi a resposta de Jesus? Quem não tem pecado pode começar. Ele respondeu com uma bomba. Então Deus vai te dando esses níveis e você vai amadurecendo, vai crescendo com Ele. Isso é maravilhoso. Quem nasce grande é monstro, queridos. Então, conforme Deus for te dando autoridade, você vai sabendo usar, como usar. Eu não sabia usar a autoridade que Deus tinha me dado em Itororó, na Bahia. Eu liberei a palavra lá, morreu 3 bruxos, 3 pais de santo, na verdade, perdão. 3 pais de santos num domingo. 3 pais de santos morreram. Pode isso? Eu usei a palavra errada. Não sabia pedir perdão para Deus um monte. Eu liberei a palavra num dia, no outro dia morreram. Então aí o Senhor eu pedi para Ele me instruir, não vou sair falando assim de qualquer maneira, meu Deus. Então a gente começou a cuidar e pedindo e, sabe, parecer bobo. As pessoas às vezes chegam no comando e falam, o apóstolo é um tonto. Glória a Deus, está pensando isso, é Deus que está fazendo assim. Deus fez isso aí com Davi, vai fazer com você também. Quanto mais cara de tonto, mais sábio você vai ser. Mais fácil vai ser dos problemas, mais você vai prosperar. Mais você vai conseguir ajudar as pessoas. E mais o nome dele vai ser glorificado. Amém, povo de Deus? Eu gostaria de estar mais tempo aqui com vocês, tá? Mas vou fazer uma oração, porque já vai para 1h40 que eu estou aqui tagalerando, tá? Eu quero agradecer de novo você que está ajudando o Comando Águia, tá? De alguma maneira, muito obrigado. Tá bem? Muito obrigado mesmo. A gente carece. Nós aceitamos um chamado de Deus que envolveu toda a nossa casa. Me tirou da minha cidade,
do meio de toda a minha parentela, todos meus familiares moram em Maringá. Viemos para uma cidade que não é a nossa, não tem parentes aqui. Entramos numa igreja que não pode ter culto, só treinamento. Que mistério. Caro, cheio de beliche para o povo dormir, um restaurante industrial para servir comida para o povo, né? Aceitando o chamado de Deus, vivendo da fé, porque se eu falar para vocês que a gente vende alguma coisa, de vez em quando vende uns talites, uns cursos, e vivemos completamente da fé. E Deus traz tudo, e traz legal, e Ele é lindo. Amém? E a gente está prosperando, e estamos servindo, e estamos felizes, mas a batalha é pesada. Então, intercedam por nós, não pense que a batalha é pouca, não. Hoje o padre estava falando para mim, ei, apóstolo, eu sei que padres e pastores, né, enfrentam altos níveis de batalha espiritual, todos os dias, né? Mas Deus honra nós, né? E Ele é um barato, uma pessoa assim fantástica, Darlan é o nome dele, né? E eu admiro, né? Eu só conheço há tão pouco tempo, então Deus está me dando amigos de tudo quanto é raça, jeito, a gente se respeita, a gente se gosta, né? Eu respeito a religião deles, né? Se quiser aprender um pouco eu vou ser útil, né? Mas respeito que eu não era assim, né? Antes eu falava, não, sou eu que estou certo. Aprendi a ver que os outros têm suas razões e às vezes não é o tempo deles mudarem completamente. Deus esperou eu 24 anos, sabe? Deus esperou o meu tempo para me convencer de muitas coisas e está convencendo todos os dias. E creio que você está sendo convencido também. E todos os dias Deus está nos fazendo pessoas melhores. E isso é ó, amém? Mas melhor você andar até sozinho do que mal acompanhado. Amém? Então tome cuidado com as pessoas que te rodeiam, vê quem está na tua equipe. Menos é mais. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Obrigado quem ofertou ali ou quem fez algum pix, tá? Que Deus te honre muito em nome de Jesus. Até amanhã, às 6 e pouquinho. Eu estou no mesmo lugar. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Quem não se inscreveu no canal da Apóstola Neucélia, vão ser postados 62 vídeos a partir de amanhã, tá? Vídeos tremendos dela, do ministério dela, tá? A Hora da Leoa. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, se inscreve no canal também ajuda a gente de alguma maneira aí a ter visibilidade, porque o inimigo não quer que a gente avance, tá bom? Beijo no coração, obrigado por tudo, que Deus honre você, sua casa, sua família. Tchau, tchau.